Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as equipes que conosco trabalham nesta casa. Vamos agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, por estarem sempre ao nosso lado. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração de mãe. E sentindo o pulsar do coração de Maria envolvendo o nosso, vamos sentir que a sua luz nos penetra, trazendo toda a confiança que precisamos. De mãos dadas a Maria, chegamos ao nosso Mestre amado Jesus. A Ele agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho e pedimos, Jesus, derrama a tua luz sobre nós, esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos amparando e, acima de tudo, nos auxiliando a praticar os teus ensinamentos. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por estarmos neste momento encarnados neste planeta, diante de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora nos ligar com as equipes de tratamento desta casa e nos colocar bem à disposição para recebermos todos os tratamentos que serão direcionados neste momento. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a luz branca do Cristo, que vai nos envolvendo, trazendo a serenidade, a confiança de que precisamos. Nos ligamos com as equipes de P2 e vamos sentir a projeção do azul claro intenso que envolve todo o nosso sistema nervoso central, tratando todos os chakras que ali se encontram. Graças a Deus. Nos ligamos com as equipes de CH e sentimos a projeção de um rosa claro vibrante em nosso cardíaco, que vai trazendo toda a confiança, serenidade e paz para o nosso coração. Que assim seja. Nos ligamos com as equipes de P3B e vamos pedir a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, encarnados ou desencarnados. Um azul claro vibrante envolvendo a nossa mente e o nosso coração. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas as energias menos elevadas sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos sentir a projeção de um azul claro envolvendo nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro em nosso coração para aumentar a confiança, trazer serenidade e muita paz. Um amarelo claro nosso frontal para fortalecer a nossa ligação com o mentor individual, os pensamentos positivos e a nossa força de vontade. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que vai permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Graças a Deus. Nos ligamos agora com as equipes de P1 e P3A e pedimos que sejam projetados as cores do arco-íris aonde se fizer necessário, tratando membros e órgãos.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nos ligamos neste momento com as equipes infantis de Meimei e Sheila, pedindo que elas envolvam as nossas crianças em muito amor e carinho, cuidando e tratando de cada uma delas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos desligando neste momento, agradecendo por todos os tratamentos realizados. E vamos agora abrir a nossa mente e o nosso coração para a palestra que se dará neste momento. Que assim seja. Olá, amigos e amigas, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, que una os nossos corações, que abra o nosso entendimento para o tema que falaremos agora. Vamos falar hoje dos trabalhadores da última hora, lembrando a parábola que nos conta Mateus em seu Evangelho, nos ensinando o que ensinou o Cristo. Bom, essa parábola nos conta que o reino dos céus se assemelha a um pai de família que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Chegando lá, encontrou alguns homens e combinou com eles o pagamento de 1 denário por um dia de trabalho, o que eles concordaram. Então, este homem diz: ide à minha vinha. E esses vão. Ele saiu na madrugada, bem cedinho, e angariou esses trabalhadores. Conta a parábola que ele sai depois na 3ª hora do dia, na 6ª hora do dia, chegando lá, vendo também trabalhadores que ali aguardavam ser contratados, os chamam e diz a eles: ide à minha vinha, e lhes pagarei o que é justo. E eles vão. Ele retorna ainda na 11ª hora. Já era o final do ciclo de um dia de trabalho. E encontra ainda lá na praça aqueles trabalhadores que ali aguardavam ser contratados. E lhes pergunta: por que estão aqui o dia inteiro sem trabalhar? E eles dizem: porque ninguém nos contratou, Senhor. E aí ele diz: ide à minha vinha trabalhar, e lhes pagarei o que é justo. E assim eles fizeram. No final do expediente, esse homem chama o seu servo responsável por pagar os funcionários. Diz a ele para pagar 1 denário a cada trabalhador, começando pelos últimos que ali chegaram na vinha. E assim, este trabalhador cumpriu a ordem do seu senhor. Ao pagar os últimos por 1 denário, os primeiros que trabalharam o dia todo logo imaginaram receber um valor maior. E receberam 1 denário também. E neste momento questionaram, porque trabalharam ali o dia inteiro, suportando o sol quente, e aqueles que chegaram na última hora trabalharam tão menos e ganharam o mesmo valor. Então, este homem diz: não me é lícito fazer aquilo que quero do meu dinheiro? Então, se faço o bem, os seus olhos é que são maus. Pois combinou comigo receber 1 denário, não estou cumprindo o combinado? E assim, ele pagou o mesmo valor a todos. O que Jesus quer nos contar com esta parábola? O que ele nos diz? Jesus quer nos mostrar que o reino de Deus, pois é assim que ele inicia esta parábola, o reino de Deus se assemelha a este homem. No final dessa parábola, também diz que os primeiros
serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, se é o reino dos céus que Jesus compara, ele diz que os últimos, tal qual os primeiros, também entrarão no reino dos céus, se estiverem dispostos ao trabalho, se aguardaram ali firmemente o momento de trabalhar e assim o fizeram. Podemos comparar esses trabalhadores da última hora a nós mesmos. Provavelmente somos aqueles trabalhadores convidados para a Ceara do Senhor, nessa etapa, nesse momento, nesse ciclo da nossa civilização, onde a doutrina espírita nos conta que estamos nesse momento de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. O planeta regenerado é aquele onde tem a prevalência do bem. Então, quem são esses escolhidos quando Jesus diz muitos são chamados e poucos os escolhidos? Finalzinho da parábola. Deus não privilegia ninguém. Não há privilegiados, não há sortudos, há a lei de causa e efeito. Então, os escolhidos somos nós mesmos quem nos fazemos escolhidos, aceitando a esse chamado e fazendo o trabalho. E que trabalho é esse? Já que na analogia da parábola, sabemos que é trabalhar, mas o que seria essa vinha? Essa vinha é esse momento que estamos aqui no planeta Terra. É o momento que temos para trabalhar o mais íntimo do nosso ser, rasgando o nosso ego, rasgando esses desejos menores das ilusões terrenas, onde os prazeres e o poder que nos chamam tanto a atenção e são tão transitórios, nos prendem tanto. Quando rasgamos este entendimento e nos abrimos para o entendimento maior, o entendimento do reino dos céus, onde é a nossa verdadeira pátria, de onde viemos, onde retornaremos e onde está a eternidade. Tendo em vista que aqui é muito transitório e muito passageiro. Se nós sabemos e acreditamos que existe a reencarnação, que existe a lei de causa e efeito, que Deus é justo e misericordioso, então entendemos que tudo que nos acontece aqui e agora é uma colheita do que plantamos, se não nesta vida, nas anteriores, ou mesmo nesta mesma vida, em tempos passados. E seja lá qual foi a nossa plantação, é justo o que estamos colhendo neste momento, porque é da árvore que plantamos que dará o fruto a ela pertinente. É impossível plantar morango e colher jiló. Então, o primeiro passo é assumirmos a responsabilidade do trabalho que precisamos fazer com o nosso ser, vencendo as nossas más tendências, vencendo o que existe de tão atávico ainda em nós, que provavelmente estamos praticando reencarnação após reencarnação, que provavelmente ao desencarnar a gente se arrepende do tempo perdido, pede uma nova oportunidade e chega aqui, quantas vezes falhamos novamente. Joana de Ângeles, em seu livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, nos diz o seguinte: sucede que muitos destes trabalhadores, ora engajados na renovação,
tornaram ao plano terrestre para darem cumprimento aos deveres que ficaram interrompidos na retaguarda, em outras reencarnações fracassadas, quando de prazeres e enlouquecendo mais tarde de remorso, quando então solicitaram a bênção do recomeço e da reparação. Repetem hoje as experiências malogradas anteriormente. Veja que profundo. Ela nos mostra que estamos fazendo isso, muitos de nós. Às vezes nós nos enganamos, achando que pelo fato de não cometermos crimes hediondos, o que é mais visualmente tido como errado, como crime mesmo pela sociedade, já estamos quites com o nosso dever. Não. Nossa doutrina nos ensina que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Para isso nós precisamos primeiro vencer todas essas imperfeições que ainda existem dentro de nós. Esse olhar distorcido que nós ainda temos para o que realmente é valoroso para o nosso ser. Quando falamos do nosso ser, falamos do nosso espírito eterno. Não falamos deste momento aqui presente, que dentre as várias reencarnações e a eternidade do espírito é um momento muito pequeno e que nós muitas vezes nos prendemos unicamente a ele, de uma maneira a olhar apenas o que tem à nossa volta no mundo material e no que é tido como prazer e poder aqui neste mundo, que difere muito do reino dos céus. Observe a parábola, quando os primeiros questionam: já trabalhei mais tempo, deveria receber mais que o trabalhador da última hora. Deus ama a todos nós igualmente. Ele quer que todos nós mereçamos estar em seu reino. Só quer que a gente siga o que Jesus nos ensinou, pois este é o caminho, este é o pré-requisito para estarmos lá. Vamos lembrar alguns desses ensinamentos: o perdão, o não julgueis para não ser julgados, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes estamos tão cegos que nem a nós amamos e não conseguimos ver. Ficamos naquela tentativa de atender às demandas externas, buscando ser igual àquele que é admirado pelos valores aqui deste mundo. Talvez posição social, talvez por aquela foto postada em alguma rede social que demonstra ou aparenta uma felicidade que nós nem sabemos se é real, que a própria pessoa que postou talvez não perceba se é real ou não, ou se não se engana, querendo também se igualar, mostrando algo para todos e assim ser avaliado como uma pessoa feliz, porque talvez a própria pessoa não consiga olhar para dentro de si e buscar o que é a real felicidade. Quantas vezes vemos pessoas que aos olhos do mundo é bem-sucedida financeiramente, posição social, um cargo, exibe uma família aparentemente muito harmônica e bonita, e na intimidade no seio desse lar nós não sabemos o que acontece, mas sempre olhamos para isso e desejamos o mesmo. Quantas vezes vemos essas pessoas que eu acabei de citar com sérios problemas psicológicos, depressivos, ansiosos, e se tem tudo isso que o mundo diz ser sucesso, ser bem-sucedido. Porque dentro de si existe um vazio existencial, esse vazio de quem não está trabalhando o seu próprio ser para essa pátria espiritual, onde é
realmente o nosso destino e a nossa pátria real e eterna. Aqui estamos de passagem, sejam por quantas encarnações precisarmos, que é justamente para trabalhar o nosso ser, para melhorarmos em relação aos valores celestes e assim merecermos uma condição favorável, benéfica, um momento e um lugar de luz, um lugar de harmonia, um lugar de paz e de amor no reino dos céus. Sabemos que iremos para onde a nossa vibração nos levar. E é a solidariedade, é a fraternidade, é a caridade, é querer para o meu próximo o mesmo que eu quero para mim, que me dará direito a ocupar um lugar melhor no reino dos céus, nessa minha jornada evolutiva, rumo a ser um espírito puro como é Jesus Cristo. Joana de Ângeles nos fala também, neste mesmo livro, que o mundo é educandário, oficina para atividades nobres e nunca uma ilha de sorrisos e plenitudes. Jesus, analogamente a isso, disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Formas diferentes de dizer a mesma coisa. Nós não viemos aqui a passeio e nem para desfrutar desses prazeres aqui da terra. Nós viemos aqui para aprender, para trabalhar, já que aqui, segundo Joana, é o nosso educandário, é oficina para atividades nobres. O que é uma atividade nobre? É aquela que eu faço por amor a Deus, a mim e ao meu próximo, seguindo o que Jesus nos ensinou. Ele deixou o maior código de ética e moral que nos leva ao Pai. É só segui-lo, é pedir a Ele a compreensão, ao invés de fazermos como fazemos muitas vezes. Eu sei que perdoar é importante, mas eu não consigo, é tão difícil, eu não sou Jesus ainda. Não somos, mas estamos a caminho dessa perfeição e Ele nos mostrou que é possível. Ele esteve aqui encarnado, Ele passou por dificuldades muito maiores do que a gente passa e Ele disse: eu venci o mundo. E Ele disse: sois deuses e não sabeis, podes fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Acreditamos nisso ou não? Se somos espíritas, em primeiro lugar somos cristãos. Se acreditamos no que Jesus diz, no que a doutrina espírita nos diz, nós precisamos nos esforçarmos para praticar esses ensinamentos. Senão, seremos apenas apreciadores, apenas críticos, analisando e dizendo: sim, olha, está certo. Ou simpatizantes, como escutamos muito. Me simpatizo com o kardecismo. Quantas vezes, nós ouvimos isso? E nós? Vamos pensar um pouquinho agora. Fecha os olhos, olha para dentro. Você é cristão ou cristã? Você é espírita? Se a resposta for sim, então é preciso que estejamos nos esforçando para seguir o que Jesus nos ensinou e o que a doutrina espírita veio deixar mais claro com a instrução dos espíritos, que simplesmente reforçam tudo aquilo que Jesus nos falou e nos mostra, como disse Ele: a seu tempo recebereis o Consolador. Para quê? Para ensinar o que não estávamos preparados quando Ele aqui estava. Esse mundo dos espíritos, este intercâmbio, que tanto nos ajuda. Quanta literatura espírita nós temos, nos trazendo cada vez mais explicações, ampliando
os ensinamentos de Jesus numa compreensão na nossa linguagem, no hoje, baseados na psicologia que estuda o comportamento humano, a série psicológica de Joana de Ângeles nos traz toda essa informação. O nosso comportamento humano é baseado nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, nas nossas crenças. E nós estamos reproduzindo coisas sem pensar, tendo atitudes sem nos avaliar. Aliás, é muito mais comum a gente avaliar o outro do que nos chamarmos a própria responsabilidade do que nos acontece nessas relações com os outros. É tempo e urge trabalharmos em prol desta nossa evolução, de merecermos adentrar mundos regenerados, talvez a própria Terra. Talvez sejamos esses últimos trabalhadores desse ciclo da civilização que se encerra e os primeiros a começar a preparar a nova era que está chegando. Podemos fazer essa interpretação também desta parábola. E Deus, Jesus, conta conosco para que a gente se ilumine e ajude a iluminar o nosso próximo, para que se cumpra tudo o que está escrito, pois se cumprirá. E se nós não fizermos a nossa parte, estaremos atrasando a nossa evolução, porque os planos de Deus irão se cumprir. E nós podemos participar desse trabalho ativamente e chegarmos lá mais rápido, evitando os nossos atrasos. Quantas vezes será que nos choramos de remorso, como Joana nos explica aqui? Quantas vezes? Quantas vezes será que entre uma encarnação e outra, não olhamos para trás e nos arrependemos do tempo perdido? Agora estamos aqui. Podemos aproveitar essa nossa última hora, porque se o planeta está em transição, dentro em breve, só terão o direito de aqui reencarnar espíritos que atingiram esse pré-requisito de reencarnar no mundo regenerado, que é ter a prevalência do bem. Será que já temos isso dentro do íntimo do nosso ser? Ou será que sutilmente disfarçamos e tentamos aparentar algo que ainda não somos de verdade? Podemos talvez disfarçar e esconder algumas coisas para os outros, mas nunca para a nossa própria consciência, nunca diante de Jesus, diante de Deus, diante das leis universais. Impossível, porque é a nossa vibração que nos conduz. Caminhamos para onde vibramos. Então, que nós possamos mais uma vez nos concentrarmos, nos rendermos aos ensinamentos de Jesus. Por mais difícil que seja, que eu entenda que sou eu que tenho dificuldade e que eu peça a ajuda para o plano superior, para o meu mentor, para os mentores de uma casa tão abençoada como esta, para o próprio Cristo, para o próprio Deus, nas minhas orações, nas minhas reflexões, na intimidade dos meus diálogos com o Pai, que eu possa a Ele apresentar as minhas fraquezas e as minhas dificuldades, que eu possa pedir a Ele: Pai, me capacite, porque eu quero realizar esse trabalho, ainda que eu esteja na 1/10 hora. E Ele nos dará o trabalho, a exemplo da parábola. Ele nos capacitará. Ele nos ajudará a desenvolver os recursos que já temos em semente e que depende da nossa boa vontade de fazê-la florescer. E sempre que nós pedirmos ao Pai aquilo que é do reino dos céus, Ele nos dará. Como também disse Jesus: batei, pedi e obtereis, batei e a porta abrir-vos-á.
Só que esse pedido tem que ser para aquilo que é do reino dos céus, porque é lá que é o reino de Jesus, de Deus. O plano terreno, se a gente pedir coisas daqui, como por exemplo, riqueza, dinheiro, não é do reino dos céus. Mas eu posso pedir trabalho, isso é do reino dos céus. Não adianta pedir promoção, mas eu posso pedir capacidade intelectual, entendimento para que eu estude e eu me aperfeiçoe, e a partir daí eu posso ser promovida. Eu posso pedir também para que eu me livre do orgulho, pai de todos os defeitos, da vaidade, e que assim eu possa ser um ser humano melhor, reconhecendo melhor tudo que eu preciso trabalhar em mim, fazer esse trabalho, auxiliar o meu próximo, dar o meu exemplo. E assim eu estarei sendo um bom trabalhador, uma boa trabalhadora na vinha do Pai. Irmãos, vamos pedir juntos nesse momento, abrir os nossos corações num pedido sincero a Jesus e a Deus nosso Pai, que nós possamos vencer o orgulho e a vaidade que ainda existem em nós, que a nossa consciência se amplie para realmente o que é importante, que é o reino dos céus, e que nós possamos a cada dia enxergar um pouco mais das nossas imperfeições, as quais precisamos trabalhar, e aí sim fazermos este sacrifício. E vamos entender a etimologia da palavra sacrifício, que deriva do latim sacrificium, cuja tradução não literal significa manifestar o sagrado. Aqui, no nosso idioma, reduzimos muito a semântica original desta palavra. Reduzimos a não ter algo que queremos ou desejamos, seja voluntariamente ou de forma forçosa. Mas, na verdade, é vencer o profano, sacrificar, reduzir, nos livrarmos do profano e abrir lugar para o sagrado. E o sagrado são as coisas do céu. Dentro do nosso vocábulo em português, podemos pensar também no sacro ofício. Sacro de sagrado, ofício de trabalho. O trabalho sagrado que precisamos fazer em nós. A nossa interpretação de sacrifício é muito pejorativa. E antigamente o sacrifício era dos animais em holocaustos oferecidos a uma divindade. O sacrifício, o sacro ofício que nos é pedido hoje, não é mais dos animais. Já temos um ganho de consciência para sabermos e compreendermos que esse sacro ofício é sacrificar a nossa visão e os nossos desejos das ilusões terrenas, esses prazeres tão transitórios, para aí sim, verdadeiramente atuarmos nesse mundo em prol da solidariedade, da caridade, da fraternidade, do amor ao Pai, a nós e ao nosso próximo. E que Jesus Cristo nos envolva nesse momento, atenda esse nosso pedido, se assim o fizermos realmente com vontade de trabalhar tudo isso. Nos capacite, Senhor. Nos ajude, nos livrarmos dessas ilusões. Abra a nossa visão, o nosso sentimento e o nosso entendimento com todo o nosso ser. Que o nosso grande objetivo é estarmos bem no reino dos céus e que aqui é a oportunidade que temos de fazer esse aprendizado, de começar essa prática para assim merecermos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade
de estarmos aqui aprendendo de mais uma parábola que o Senhor nos deixou. Que fiquemos cada um de nós com a paz e o amor de Jesus nas nossas vidas e nos nossos lares. Que assim seja. Amém.